não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, no fórum do seminário surgiu aí uma discussão muito interessante. Eu inclusive tentei localizar aqui no fórum, agora não consegui, mas eu lembro mais ou menos. Onde alguém sugeriu que naqueles textos que nós lemos na aula passada, do Bertrand Russell, talvez aquelas propostas do Russell tivessem um sentido irônico, como a proposta do governo dos sábios na República de Platão, tá certo? E que talvez a coisa não devesse ser interpretada assim estritamente. Bom, aí você tem que comparar as biografias dos dois, porque após a República, você vê que Platão se afasta cada vez mais das atividades políticas para se dedicar exclusivamente à formação de filósofos, ao passo que a atuação pública do Bertrand Russell se torna cada vez mais pública e tem um sentido cada vez mais político e militante, justamente a partir daquela época. Esses textos que eu citei são da década de 20 e 30, que é a perspectiva científica e o impacto da ciência na sociedade. E você vê que a atuação política do Bertrand Russell, não só ela se torna mais intensa, como ela se torna cada vez mais descarada nos valores que ela pretende impor. Você vê que no livro Teoria e Prática do Bolchevismo, que é um livro também da década de 20 e que vocês encontram online no projeto Gutenberg, ele começa por declarar o seguinte, que o comunismo é necessário à humanidade, tá certo? E que ele só tem uma crítica aos sovietes, que é que ele diz, por esse método eles não vão conseguir implantar o comunismo no mundo. Ele tinha razão, no fim das contas, né? Então, isso quer dizer que ele estava apostando muito mais no método fabiano e na formação de uma casta governante de cientistas. Tá certo? Então, misturava um pouco, vamos dizer, as duas linhas utópicas mais características da mentalidade revolucionária dos últimos tempos, que é o marxismo e o positivismo, o comunismo e o positivismo. Então, ele já tinha a ideia de um comunismo positivista, que seria, vamos dizer, o governo da sociedade pelos cientistas, a sociedade inteiramente planejada e dirigida pela comunidade científica. E ele achava que só por esse meio era possível implantar o comunismo. Nem de longe lhe ocorreu que, tanto pelo método súbito ou bolchevique, quanto pelo método lento e gradual ou fabiano, ia dar na mesma, porque a expressão implantar o comunismo não faz o menor sentido. É curioso que o filósofo fez a carreira como analista da linguagem, ele praticamente reduzia a filosofia à análise da linguagem, e que criou tantos instrumentos lógicos tão precisos para fazer isto, não conseguia jamais aplicar esses instrumentos quando analisava alguma coisa real, como por exemplo essa questão do bolchevismo
comparado ao fabianismo. A expressão implantar o comunismo não faz o menor sentido, porque é da natureza do movimento revolucionário jamais cumprir os seus objetivos. Ele não pode cumprir os seus objetivos. E note que na década de 20 já havia elementos suficientes, né, para chegar a essa conclusão. Já tinha havido revoluções comunistas, né? Se você analisasse todo o movimento revolucionário que vinha desde o século XVIII, você ia perceber claramente isto, né, que o regime ideal dos revolucionários não é uma coisa que esteja definida e que possa ser implantada a partir de uma certa data. Ele é um objetivo, por assim dizer, vazio, indefinido, do qual a sociedade pode ir se aproximando, assim como numa assíntota, a curva que vai chegando perto de uma reta, mas quando vai chegando ela fica mais curva, mais curva, mais curva e nunca chega. Então, o movimento revolucionário não pode alcançar os seus objetivos, porque se eles fossem alcançados, imediatamente a liderança revolucionária seria responsabilizada por aquilo que fez. Você pode, quando terminou o trajeto, você pode avaliar o percurso, tá certo? E você não pode mais prometer nada para diante. Já está implantado, já está aqui, já está funcionando. Então acabou a promessa. Agora não é mais uma promessa, é uma realização. A liderança revolucionária que topasse fazer isso seria extinta na mesma hora. Ou seja, implantar o regime ideal, o regime comunista, é autocontraditório com a própria natureza do processo revolucionário. Esse regime nunca será implantado. Tá certo? O que você vai fazer é você vai, vamos dizer, se aproximando e estragando mais coisas no caminho, destruindo tudo pelo caminho, e no fim das contas você sempre estará, como diz o nosso Lula, nós ainda não sabemos o tipo de socialismo que desejamos implantar. A ideia da sociedade científica também é essa, porque, note bem, no instante em que você concebe a sociedade científica, o estado dos conhecimentos científicos é um. Durante o tempo que passa para você alcançar a primeira, segunda, terceira ou quarta etapa dele, a ciência já modificou muito. E, curiosamente, a própria vida do Bertrand Russell dava uma confirmação brutal deste fato. A mais óbvia e patente confirmação que se poderia obter, porque o grande sonho da vida do Russell, do Russell era ter um filho. E quando nasce o filho dele, que se chamou John Conrad, ele decide criar o filho dentro da atmosfera ideal, tal como ele concebia. Essa atmosfera ideal era a educação estritamente científica, livre dos preconceitos acumulados ao longo de séculos de obscurantismo, etc, etc. Então aqui vamos dar uma educação científica, de acordo com a ciência, as últimas descobertas da ciência na área da psicologia e da educação. E as últimas descobertas é justamente o behaviorismo do John B. Watson, que o Russell assimilou integralmente. Ele leu o John B. Watson, acreditou naquilo piamente. Por quê? Porque aquilo correspondia ao projeto positivista, de uma ciência totalmente materialista, que fazia a abstração da existência da alma, até da existência da psique, da existência do eu, e reduzia tudo a uma conduta exteriormente observável. E ele então planeja a educação do seu filho, né, totalmente na base do behaviorismo. Bom, o fato é o seguinte: o garoto cresceu um tremendo neurótico, sofredor, foi uma coisa horrorosa. Ele quase destruiu a família com essa brincadeira. Então, quer dizer, ele já tinha na sua própria vida, né, a experiência de que esse negócio de implantar uma sociedade científica também é uma expressão ambígua. Não há um estado, vamos dizer, final da ciência que possa servir de modelo para a sociedade. Inclusive, a própria formulação da ideia da sociedade científica nunca foi discutida cientificamente. Isso é incrível. Quer dizer, a sociedade científica é uma utopia e não um projeto científico. Não há nenhum projeto científico da sociedade científica. Eu digo, como é que o homem da análise da linguagem não percebia uma coisa dessas? Ele não percebia do mesmo modo que ele não percebia que estava destruindo a alma do filho. Né? Também, de novo, mais tarde ele fez a mesma coisa quando
decidiu aplicar na sua própria família os conceitos que ele tinha a respeito de casamento, moral, etc, etc, devastou a família, foi uma desgraça, né? E a filha que o adorava, ele disse, olha, só tem, meu pai não era muito legal, só tem aquele negócio que ele queria implantar aquelas teorias aqui na minha família, foi uma desgraça, né? Então, veja, o Bertrand Russell começa com uma ideia utópica, que é a ideia de que a lógica matemática poderia unificar todas as ciências. Então, ou seja, todas as ciências seriam, em última análise, reduzidas à matemática. Tá certo? Então, isso é a primeira utopia. Quer dizer, nós vamos unificar a linguagem de todas as ciências e esta unificação será feita na base da lógica matemática. Tá certo? Então, isso quer dizer que todas as ciências, desde a física até a geologia, a astronomia, etc., seriam todas codificadas numa linguagem única, que era a linguagem que ele estava tentando construir junto com o Whitehead. Né? Whitehead depois desistiu da coisa, tomou uma direção completamente diferente. O Whitehead nunca foi positivista, inclusive era um sujeito meio religioso, meio místico, tomou outra direção completamente diferente, e até hoje a filosofia do Whitehead não é muito bem conhecida, primeiro, vamos dizer, pela obscuridade e densidade do estilo do autor, e segundo, porque ele foi muito prejudicado por más edições dos seus textos, que só agora tem uma versão confiável. Então Whitehead praticamente abandonou a história. Todo mundo sabe que é um grande filósofo, mas ninguém sabe o que ele pensa. É só agora que tem a condição de fazer isso. E, enquanto isso, o Russell continuou, né, da proposta que está no livro Princípio à Matemática, da unificação da ciência, que evidentemente logo fracassou. Tá certo? Quer dizer, é um catatal de 3 volumes, que daí chega o Kurt Gödel com um trabalho em 20 páginas e prova que aquilo é impossível. Então, como a sua utopia científica não deu certo, ele em seguida pensa numa utopia para o mundo inteiro. E essa utopia é o comunismo. Porém, o comunismo é realizado não por meio soviético, e sim, não por meio insurrecional, e sim por meio da lenta apropriação da sociedade por uma elite científica, que é um projeto que ainda está sendo realizado. Então isso quer dizer que aquilo que Russell dizia naqueles textos que nós lemos aqui, não tinha sentido irônico, era sentido literal mesmo. Aquilo, ele continuou lutando por aquilo. Tá certo? E foi se tornando, ao longo do tempo, justamente à medida que as suas utopias falhavam, ele se tornava mais radical. Ele, na última década de vida dele, ele teve uma fase guevarista e anti-americana radical, inventando aquele... vamos dizer, até estava lendo hoje mesmo a mensagem que ele enviou à Conferência Tricontinental de Havana, que foi o grande projeto da Revolução Latino-Americana, assim, se derramando, babando ovo para Fidel Castro e Che Guevara, de uma maneira assim, vergonhosa, decrépita. Então, ele sempre se viu como um salvador do mundo. E quando as coisas davam errado, ele absolutamente não se tocava. Ou seja, eu acho que ele tinha uma total incapacidade de se decepcionar consigo mesmo. E esse era o problema dele. Ele não sabia se julgar, ele não tinha ideia da sua fragilidade. Ele sempre se considerou um salvador do mundo, sempre foi um louco. Aliás, o segundo, Ray Monk escreveu uma excelente biografia dele, né, e o segundo volume chama-se O Fantasma da Loucura. Quer dizer, que a fase, os últimos 50 anos da vida dele são todos marcados por algum sinal de insanidade. Né? Então, o grande poder da escola positivista e, sobretudo, da sua versão russelliana está, primeiro, na confiança que ela deposita nas matemáticas, que são, por sua vez, reduzidas à lógica elementar, né?
que não é uma coisa inteiramente exata. Quer dizer, a redução da matemática à lógica simplesmente faz abstração do conceito de quantidade, porque a lógica não tem nada a ver com quantidade, mas a matemática tem, e você conceber uma matemática inteiramente não quantitativa seria inteiramente absurdo, né? Se você disser, bom, mas existe todo o ramo da álgebra onde você não lida com as quantidades, você fala, não, isso é mentira. Eu lido com as quantidades, sim. As quantidades estão todas lá, só são designadas, tá certo, de uma maneira indireta, apenas pelas suas operações e não pelas quantidades em si mesmas, né? Então, essa redução às matemáticas implicava, vamos dizer, uma discussão inicial com Kant. Kant havia dividido os juízos ou proposições em dois tipos, o que ele chamava sintéticos e analíticos, né? Juízos analíticos são aqueles nos quais aqueles que derivam por mera análise das premissas que foram colocadas, ou seja, eles não acrescentam nada, tá certo? Então, e juízos sintéticos são aqueles onde a conclusão coloca alguma coisa que não estava dada na definição do seu objeto, tá certo? Então, por exemplo, Kant achava que a proposição, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, ele achava que era um juízo sintético. Porque no conceito de reta, nada havia do qual se pudesse deduzir isto logicamente. E, no entanto, essa é uma proposição auto-evidente. Então, a grande pergunta do Kant é o seguinte: se existem juízos sintéticos a priori, ou seja, se sem o recurso à experiência e usando apenas a nossa capacidade intelectual pura, a razão pura, tá certo? Nós poderíamos obter algum conhecimento que não fosse tautológico, que não fosse uma mera repetição do que já estava dado nas premissas. E a conclusão dele é que sim, ele diz que até as operações, vamos dizer, da aritmética elementar são sintéticas. Ele diz, se eu somo 2 mais 3, nada no conceito de 2 e no conceito de 3 me diz que eles têm que dar 5 quando somados. Tá certo? Então ele pegava assim, toda a geometria de Euclides, para ele, era composta de juízos sintéticos, tá certo? Ou seja, juízos que acrescentavam algo, vamos dizer, às premissas ou definições, e que, no entanto, tinham sido obtidos não da experiência, mas por pura análise, pela razão pura. Então, para o projeto de Bertrand Russell, era importante negar que houvesse juízos sintéticos a priori. Tá certo? De modo que todo o conhecimento humano pudesse ser reduzido a dois tipos. A captação de fatos atomísticos, no sentido em que o Wittgenstein usa esse termo no Tratados Lógico-Filosóficos, e a lógica, ou seja, o edifício totalmente analítico, vamos dizer, tudo que se pode conhecer a priori. Ou seja, a priori só se pode conhecer os esquemas de possibilidades que são contidos na lógica. Ou seja, nada é acrescentado. Tudo que é acrescentado vem de fatos atomísticos colhidos da experiência. Então, a negação de que fosse possível conhecer qualquer coisa substantiva a priori. Tá certo? Isso era muito importante. Mas, você vê, a existência de juízos sintéticos a priori é uma coisa que nós observamos até por experiência. E basta você demonstrar que existe um juízo sintético a priori para você demonstrar que a possibilidade está dada. Quer dizer, nesse ponto, nós temos que concordar inteiramente com Kant, tá certo? Que existem juízos sintéticos a priori. Por exemplo, se você diz que a cor do laranja é o intermediário entre o vermelho e o amarelo, você pode examinar o quanto você queira a noção do amarelo e a noção do vermelho, e o laranja não estará dado ali. E, no entanto, na hora que você enuncia isso, você vê que é uma coisa auto-evidente. Então você tem, vamos dizer, um juízo a priorístico, portanto um juízo de certeza absoluta,
tá certo? Que não é derivado da experiência e cujo conteúdo não está dado na definição, vamos dizer, dos seus termos. Porém, existe uma coisa que é mais grave ainda e que eu gostaria que você lembrassem para sempre. Se você diz assim a frase: só pode haver cor em objetos extensos. Se não há extensão, não há cor. Vocês entendem imediatamente. Não é preciso recorrer à experiência. Não é isso? Então, isto é um juízo sintético ou é um juízo analítico? Se você deduz isso da definição de cor, ou você precisa de uma experiência para chegar a esta conclusão? Eu vou dizer, não é nem uma coisa e nem a outra. Nós entendemos esse juízo imediatamente e entendemos que ele traz em si, vamos dizer, aquela necessidade intrínseca dos juízos a priori, que não dependem da experiência, que não podem ser contestados jamais. E, no entanto, para que ele fosse um juízo analítico, seria preciso que a sua conclusão derivasse da definição dos termos, ou seja, que você estivesse apenas extraindo de dentro da definição uma propriedade que você não tinha visto no primeiro momento. Porém, é o seguinte, qual é a definição de cor? Não há definição de cor. Até hoje, o que se discute muito, vamos dizer, é, por exemplo, se as cores são propriedades dos próprios objetos, ou se são algo que está na nossa mente, ou se é um tipo de relação que se estabelece entre a nossa mente e os objetos. Essa discussão surgiu a partir do momento em que Isaac Newton dividiu as qualidades dos objetos materiais em qualidades primárias e secundárias. Quer dizer, primárias são aquelas que podem ser medidas objetivamente. Tá certo? Então, como por exemplo a extensão, o peso, etc, etc. E qualidades secundárias são aquelas que dependem de um observador humano para apreendê-las, como por exemplo a cor, o sabor, né, o cheiro, etc, etc. Então, ele excluiu essas do campo da ciência física e deixou para uma outra ciência qualquer que viesse no futuro, né, como acabou de fato aparecendo. Mas até hoje, então existe essa teoria relacionista das cores. Mas note bem que ela não está discutindo o conceito de cor. Está discutindo não o que é a cor, mas onde ela está. Ela está na nossa mente, ou está nos objetos, ou está em algum tipo de relação que se estabelece. Então, nem isto se sabe. Tá certo? Isso está, vamos dizer, em discussão há tempos. Ainda existe muita gente que prefere seguir a teoria das cores de Goethe, onde essas qualidades subjetivas aparecem como se fossem objetivas. Então, em suma, nem este ponto, que é de onde obtemos a experiência das cores, está esclarecido. Quanto mais você saber o que é cor. Isso significa que nós podemos ir muito além daquilo que Kant postulou. Kant postulou que existem juízos sintéticos a priori. Né? E esta proposição, só existe cor nos objetos extensos, tira uma conclusão a priorística universalmente válida de um conceito que você não tem. O que você tem, quando nós falamos cor, é aquilo que Aristóteles chamaria um fantasma. Quer dizer, uma vaga representação daquilo. Eu digo, e deste fantasma, nós já podemos concluir com absoluta certeza que esta coisa que chamamos cor só existirá em objetos extensos. Ou seja, não é que você tira conclusões que não estão na definição. Você tira a prioristicamente conclusões universalmente válidas sem ter a definição. Você as tira diretamente da imagem do objeto ou do seu fantasma guardado na memória.
O que demonstra não somente que existem juízos sintéticos a priori, mas que o conhecimento racional universalmente válido já está imbricado na própria percepção direta das coisas. Tudo o que se estudou depois do tempo de Russell a respeito da comunicação não verbal mostra que todo o tecido da linguagem humana está apoiado no mundo da percepção 24 horas por dia. Se você suprime a comunicação não verbal, a comunicação verbal se torna incompreensível, inatingível. Sem esta base física, corporal da comunicação, ela está sempre presente, tá certo? Ou seja, mesmo que os objetos da comunicação não estejam presentes, tá certo? Para dar um testemunho físico daquilo que você está falando, existe o testemunho dos próprios interlocutores que estão se comunicando em vários graus que não são acessíveis à comunicação verbal e que sem esse suporte a comunicação verbal se tornaria absolutamente impossível. Ou seja, toda a análise da linguagem que esta gente vem fazendo há muito tempo, tá certo? 90% dela se perde pelo simples fato da existência da comunicação não verbal e pela existência de juízos como esse, por exemplo, que eu acabei de enunciar aqui para vocês, que qualquer um pode conferir. Eu não sei o que é cor, e, no entanto, eu sei que ela só existe em objetos extensos. Então, se uma conclusão universalmente válida pode ser tirada diretamente de uma impressão sensível, sem precisar passar pela definição, então isso significa que o conhecimento racional da estrutura do mundo já está dado, de algum modo, já no próprio nível da percepção sensível. O que significa que a separação estrita entre o racional e o experimental não vale. Ela é apenas uma convenção. Segundo, significa que a distinção entre as qualidades primárias e qualidades secundárias não é uma distinção objetiva. Ela também é somente convencional. Nós não sabemos onde termina uma coisa e onde começa a outra. Tá certo? E significa, em terceiro, que além de existirem juízos sintéticos a priori, mostrando, vamos dizer, o poder cognitivo efetivo da razão humana, existe a possibilidade de extrair esse conhecimento já diretamente da presença física dos objetos. Vocês se lembram a experiência do baralho, que foi mencionada nas primeiras aulas? Né? O sujeito que ia virando cartas de um baralho e que ele tinha que chegar a uma certa conclusão, captar uma constante nas figuras que apareciam no baralho, e quando ele chegava à conclusão, quando ele percebia que havia uma constante nas cartas do baralho, era registrado o tempo que ele tinha levado para chegar a essa conclusão. Mas que eletrodos colocados na mão do indivíduo, medindo diferença de temperatura e o suor que aparecia na mão, percebia que, de certo modo, a mão já tinha tirado a conclusão antes que o seu portador tirasse. Ou seja, que estava havendo ali duas formas de raciocínio. Uma que era feita através da representação guardada na memória. Outra que era feita diretamente com os objetos. Ou seja, o pensamento que recorria à representação era mais lento do que aquele que estava lidando apenas no nível da apresentação, ou seja, usando os próprios objetos como signos. Né?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.